Essa live aqui vai ser gravada, tá? Vou deixar gravadinha, daí eu vou ver se precisa postar lá no Ava para algum aluno que não conseguiu comparecer, para a gente poder fazer uma bela de uma revisão aí para a prova. Vou começar no horário, tá? Tem só 8 participantes aí, mas eu preciso começar no horário porque são muitos assuntos aí que a gente vai conversar hoje. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Sim? Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês. Estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Pessoal, é o seguinte, ó. Quando vocês precisarem fazer alguma pergunta, perguntem para mim por áudio, tá? Não adianta escrever ali no chat, porque eu vou compartilhar uma tela agora de aula, daí eu não vou conseguir ler o chat, tá? Então, eu peço a gentileza que pode me interromper, não tem problema nenhum, tá? Falar, professora, estou com uma dúvida. Daí a gente vai conversando, tá? Não é para ser um monólogo, é para ser uma conversa. Então, eu peço que peguem um caderno e uma caneta, um lápis, aí que a gente vai fazer alguns exercícios. Daí eu queria que vocês escrevessem um pouquinho, tá? Primeira coisa que eu gostaria de falar para todos aqui que estão de recuperação no primeiro trimestre. O conteúdo da prova de recuperação é exatamente o mesmo conteúdo da AE, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vai pegar a AE e vai ler essa prova com muito cuidado, principalmente as perguntas. Claro que é uma prova completamente diferente, 100% diferente, não tem nada igual, né? Mas as perguntas são parecidas, porque é o mesmo conteúdo, né? O tipo de texto que está lá, o tipo de... até mesmo lá aquela questão de predicado, nominal, verbal, verbo nominal, as perguntas sobre o sujeito, o tipo de sujeito. Claro que a interpretação de texto vai ser diferente, porque são outros textos, né? Mas a interpretação de texto é a oportunidade de você ganhar nota. Se você dá uma resposta para mim bem completa, bem tranquila, eu consigo te dar mais nota. Se você dá uma resposta muito curtinha, fica mais difícil de dar nota. Concorda comigo ou não? Não estou ouvindo ninguém falando. Concordo. Ah, então tá bom. Ó, eu vou tirar a minha imagem aqui e vou colocar agora uma tela que é a nossa revisão, tá? Vamos ver se vocês enxergam direitinho lá. Preparei bem certinho. Ó, tá aparecendo aí? Sim. Beleza. O meu rosto tá aparecendo? Não, né? Não. Tá, então vamos lá. Então a gente tem aqui revisão para o primeiro trimestre. É exatamente o mesmo conteúdo da nossa AE. Vamos falar de predicado. Vocês viram lá na AE que a primeira pergunta que caiu lá era sobre o tipo de texto, né? O que eu coloquei lá de texto? Uma crônica. Lembram da prova, mais ou menos? Quem está com a prova aí na mão? Eu coloquei uma crônica. Por quê? Porque a gente está estudando, a gente estudou, né? Aliás, no primeiro trimestre, sobre crônica. Então, eu coloquei uma crônica, vocês leram a crônica, eu defini a crônica ali no enunciado da prova e perguntei que tipo de texto que era aquele, qual era o gênero. Era uma crônica, né? Não teria por que ser um conto, ser uma narrativa, ser um romance, ser qualquer outra resposta. Era crônica, porque é o assunto que a gente está estudando, tá? A segunda questão, se não me engano, ou terceira, era sobre predicado. Valia um score cada e era A, B, C, D, E, né? Nos 5 scores, mais ou menos. Então, o que é o predicado? É o que está depois do sujeito. Né? Se a gente tem lá uma frase, por exemplo, Maricota comeu pinhão. Quem que está realizando a ação do verbo comer? Maricota. Então, esse é o sujeito. Sujeito simples, porque eu tenho um núcleo só. O restante todo, junto com o verbo, é o predicado, né? É aquilo que se declara sobre a ação do sujeito. Ele vai concordar com o número e pessoa com ele, com o sujeito. Então, a gente tem aqui, ó, para a gente identificar o tipo de predicado, a gente tem que olhar para o verbo. Olhando para o verbo, ele pode ser significativo, que são os verbos de ação,
ou ele pode ser um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ação, o que é um verbo de ação? Aqueles que expressam determinado movimento num espaço de tempo, por exemplo, andar, falar, correr, dormir, né? É aquilo que ele é significativo, ele muda todo o sentido de uma oração. Então, um exemplo ali, ó. Finalmente, o longo inverno terminou. Os guardas multavam alguns carros. Esse verbo é um verbo de ação, ele é significativo. Já o verbo de ligação, ele não informa nada sobre o sujeito, ele expressa apenas um estado, né? Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. O predicativo é um adjetivo. O que é adjetivo mesmo? Bonito, feio, cansado, alto, brabo, tranquilo, isso é um adjetivo. Então, o verbo de ação vai ligar o sujeito a esse adjetivo. Esse adjetivo que está lá no predicado, e é um adjetivo, ele é um predicativo. Reparem que eu juntei aqui a palavra predicado mais adjetivo, formou a palavra predicativo, predicativo do sujeito. Né? Então, ele tem ali predicativo do sujeito, exprime uma característica, né, um modo de ser ou estar, atribuída ao sujeito por um verbo de ligação. Aí eu cantei uma musiquinha para vocês lembrarem o que é verbo de ligação. Alguém lembra da musiquinha? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Esses verbos vão ligar. Claro que mais do que ser, estar, ficar, parecer, permanecer e continuar, tem outros verbos que são de ligação também. Então, reparem que se esse verbo fizer apenas a ponte do predicativo do sujeito com o sujeito, ele é um verbo de ligação. Eu posso trocar esse verbo de ligação por qualquer outro. Pode ver aqui os exemplos. Ó. As ruas da cidade estavam vazias, ficavam vazias, pareciam vazias, permaneciam vazias, continuavam vazias. Repare que se eu mudar o verbo, muda alguma coisa? Não muda muito o sentido, né? Simplesmente o que importa é as ruas da cidade vazias, né? O verbo de ligação, ele tanto faz, ó. O tempo continua frio, permanece frio, fica frio, está frio, é frio. O que importa é o tempo e frio. Então, ele é apenas um verbo de ligação. A escultura parecia um disco voador, né? A cultura continua um disco voador, até que não faz tanto sentido. Mas acontece que o que importa é que há escultura e disco voador. Se ela parecia como disco voador ou se ela virava um disco voador, tanto faz. Se você voltasse, eu ficaria feliz, eu continuaria feliz, eu permaneceria feliz, eu ficaria feliz, eu estaria feliz, eu seria feliz, né? Não tem muita importância o verbo ali. Johan pediu o que aqui? Vamos lá. Os dias são muito, muito quentes aqui. Os dias permanecem quentes, estão quentes, ficam quentes. Repare que o verbo não tem problema, não tem importância. O que importa é que os dias quentes, ponto. Tá? Então, é isso que faz com que o verbo seja um verbo de ligação. Ele apenas une, né, o sujeito do predicativo do sujeito. Com isso, a gente tem o quê? Um predicado nominal. Tá? Então, quais são os tipos de predicado? Verbal, nominal e verbo nominal. Agora que a gente já sabe bem a diferença dos verbos significativos e dos verbos de ligação, vamos ver então o predicado verbal. Se ele é verbal, o que importa aqui é o verbo, né? Constituído por um núcleo, que é um verbo que indica uma ação. Então, nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito, por exemplo. Olha só o exemplo. Eu caminhei muito hoje. O que importa aqui é o verbo caminhar. Eu caminhei. Se eu falar que eu almocei muito hoje, não vai mudar todo o sentido da frase? Vai mudar tudo. Olha lá. Chegamos hoje de viagem. Partimos hoje de viagem. O verbo ele é fundamental aqui nessa frase. Ele muda todo o sentido da frase. Por isso que o predicado é verbal. O cliente perdeu os documentos. O cliente achou os documentos. O cliente queimou os documentos. Repare que o verbo ele muda todo o sentido da frase. Então, o verbo aqui é muito importante. Por isso que o predicado é verbal. Porque o verbo é significativo, ele tem significado, ele tem importância, ele tem peso na frase.
Tranquilo isso? Predicado nominal, como a gente já estava falando, dos verbos de ligação. Então, indica estado, qualidade, une o sujeito ao predicativo, complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade. Há somente um núcleo. O núcleo é o quê? É um nome. Então, vamos lá. Maricota está feliz. Está feliz, permanece feliz, continua feliz. Isso não importa. Né? O que importa é feliz, que é o núcleo. Fiquei exausta. Repare que exausta é o núcleo. Por quê? Porque é o predicativo aqui. Eles continuam atenciosos comigo. Eles, o atenciosos aqui é o predicativo, né, lá do sujeito, que são eles, e continuar, permanecer, estar, tanto faz o verbo, por isso que é um predicado nominal. Está bem clara a diferença agora? Vamos para frente. São 5 ou 6 escolhas nessa prova aí, pelo menos. Predicado verbo nominal. Ao mesmo tempo que indicação do sujeito, esse tipo de predicado informa a sua qualidade. Então, eu tenho 2 núcleos aqui. Eu tenho um nome e um verbo. Ó, os alunos terminaram, que é o verbo de ação, a prova, que é o objeto direto, exaustos, que é o predicativo do sujeito, que é um núcleo também. Então, o predicativo do sujeito, por quê? Porque quem que estão exaustos? Os alunos. Então, se eu tenho um verbo de ação significativo, com importância, e mais um nome, que é um predicado, um adjetivo que está no predicado e que se refere ao sujeito, eu tenho, então, um predicado verbo nominal, porque eu tenho 2 núcleos. Vamos colocar um ele ali. Ele considerou a caminhada desagradável. Considerar é um verbo de ação, né? Porque ele muda todo o sentido da frase. Considerou o quê? A caminhada, objeto direto. A caminhada, considerou a caminhada como? Desagradável, né? Predicativo do objeto, porque desagradável é a caminhada, não é o sujeito, é a caminhada que é desagradável. Então, se eu tenho um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, eu tenho um predicado verbo nominal. Então, assim, quando você estiver lá fazendo a sua prova, você tem que olhar com bastante calma para a frase. Circula o verbo, puxa a flechinha, classifica esse verbo em verbo significativo ou verbo de ligação. Faça bem tranquilamente, não é para você olhar para a frase assim, ó, já dar a resposta de cara, pá, tá? Olha para a frase e separa ela em termos. Tem 2 alunos com a mão erguida, pode falar. Quem está com dúvida? Prof, eu fiquei na média em português, eu fiquei acima da média, só que aí, tipo, os meus pais foram convocados para eu fazer a recuperação, e aí eu fiquei, eu não entendi muito. Tá, entre em contato com a coordenação do 8º ano para falar sobre esse assunto, que daí eles te liberam, Ok. tá bom? Obrigada. Aí eu tenho que ficar aqui na live ou eu posso sair? Não, se você está acima de 6, pode entrar em contato com a coordenação. Qual que é o teu nome? Elizabeth. Ah, Elizabeth. Tá, entre em contato com a coordenação, daí eles vão olhar a listinha lá e vão tirar você da listinha, tá bom? Ok, obrigada. De nada. Quem mais está com a mão erguida? Professora, Oi. eu queria saber que dia que é a recuperação. Então, a gente não sabe, a gente sabe que é a partir do dia 14 de junho. Então, muito provavelmente vai ser a primeira. Então, a partir de 14 de junho, já estamos prontos para a prova. Tá, Tá bom? obrigado. De nada. Vamos lá, então. Para frente aqui. Eu tenho um exercício aqui, ó. Tem uma minhoquinha, quer dizer, um caramujinho falando com uma formiguinha. A formiguinha chega para ele e fala: Oi, sou um inseto da ordem dos lepidópteros, mais conhecida como borboleta. Ah, não, então é uma borboleta, não é uma formiga. Tenho hábitos diurnos e minhas asas são coloridas e brilhantes. E você? Aí o caramujinho responde assim: Eu deixo um rastrinho gosmento onde eu passo. Daí ela: Ah, legal. Ah, predicado nominal na passagem? Então eu tenho 3 orações ali. Marque um X aí para mim, assim, mentalmente, na frase que você acha que tem aí
um predicado nominal. Daqui a pouquinho já vou dar a resposta. Olhe bem para o verbo. Posso responder? O Pode. que vocês marcaram? Eu acho que é o primeiro. Do verbo ser, estar, ficar. Verbo ser. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer. Então, se eu tenho o verbo ser, um verbo de ligação, eu tenho o predicado nominal. Gentil tá com a mão erguida. Fala. Não, eu errei sem querer, desculpa. Tá, tem mais alguém com a mão erguida? Alguém com dúvida? Pode interromper, tá? É que aparece aqui para mim a mão erguida, mas tendo dúvida, me chama, que não tem problema nenhum interromper. Igual como se fosse na sala de aula. Então, eu tenho aqui mais um exercício. Aqui eu vou dar para vocês 2 minutinhos para resolverem com bastante calma. Agora são 17h01 no meu celular. Quando for 17h03, eu interrompo para fazer a correção. Então, eu tenho ali exemplo verbal, exemplo nominal, exemplo verbo nominal, predicado, nominal, verbal, verbo nominal. Marquem ali para mim. Está acabando o tempo. Posso corrigir? Pode. Alguém quer que espere mais um pouquinho? Pode falar comigo, não tenha medo. Ora, estou fazendo ainda. Vamos lá? Acabei aqui. Posso ir? Pode. Então, vamos lá. Núcleo é um verbo, é o predicado verbal. Ela está feliz é um exemplo de predicado nominal. Por quê? Porque eu tenho o verbo estar. João quebrou o pé. Quebrar é um verbo significativo, então eu tenho um predicado verbal. Núcleo é um nome, ou seja, uma qualidade do sujeito. É um exemplo de predicado nominal. Ela saiu de casa preocupada. É um exemplo de predicado verbo nominal, porque eu tenho o verbo sair, que é um verbo significativo, e preocupada, que é um predicativo do sujeito. Ela está preocupada. É um adjetivo que está no predicado, é um predicativo do sujeito, ela. Há 2 núcleos, um verbo e um nome. Se eu tenho 2 núcleos, sendo um verbo e um nome, eu tenho o predicado verbo nominal. E informação dada sobre o sujeito é o quê? É o predicado. Tranquilo para todo mundo isso? Alguma dúvida nesse exercício? Pode falar. Não. Tranquilos? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho de concordância entre sujeito e predicado. Então, a gente tem aqui, ó. A concordância verbal deve ser feita em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Exemplo. Nós, com certeza, precisaremos de ajuda. Então, eu tenho ali nós, é a primeira pessoa do plural, e o verbo ali, precisaremos, está na primeira pessoa do plural, que está concordando com nós, né? Nós precisaremos. Não importa se eu tenho um com certeza ali no meio. Ele vai concordar o pronome no plural ali e o verbo. Essa imagem aqui, tá vendo ali no cantinho direito inferior? Sujeito simples, sujeito composto. Entenderam a piada ou não? Sim.
posto de gasolina. É só para piadinha. Sujeito composto. Isso. Vamos lá. Como que é o sujeito composto aqui, ó? Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, esse ficará no plural, o verbo ficará no plural. Então, eu tenho ali, ó, o carro e o trator, que é um sujeito composto antes desse verbo aqui, ó. Deslizaram, verbo no plural. Então, carro e o trator deslizaram na pista. Isso aqui é tranquilo para todo mundo, né? Essa ordem aqui. Então, o verbo pode ficar no singular, principalmente em dois casos, quando os núcleos são sinônimos ou quando formam uma enumeração gradativa. Olha esse exemplo aqui, ó. Dias, horas, minutos, segundo parecem intermináveis à sua espera. Dias, horas, minutos, segundo parece interminável à sua espera, porque eu tenho aqui o quê? Uma enumeração gradativa, né? Horas, minuto, segundo, né? Dias, horas, minuto, segundo. Então, eu posso usar tanto plural quanto singular. Carinho e dedicação caracteriza o perfil paterno. Carinho e dedicação caracterizam o perfil paterno. Por que que eu posso usar tanto singular quanto plural? Porque carinho e dedicação eu tenho um caso de sinônimos. Não são sinônimos exatos, mas estão no mesmo campo semântico. Ok? Tranquilo também. Aí aqui eu tenho ali a imagem da Rua 15 com o bondinho. Só para usar esse exemplo da frase aqui, ó. Quando o sujeito composto estiver depois. Então, o sujeito aqui está lá no final da frase, enlaranjado lá. Como que fica o verbo? Ele pode concordar com o mais próximo, que no caso ali é filho, ou ele pode concordar com o todo. Olha só. Foi ao centro da cidade o filho, a mãe e o pai. Então, o foi, que é o verbo que está na terceira pessoa do singular, concorda com o filho, que está mais próximo ali. Se eu tivesse com o giz na mão, eu vou fazer com o mouse aqui, ó. Ele está concordando assim, ó. Eu ia fazer uma flechinha aqui, ó. Foi o filho, está concordando com o mais próximo. Agora, eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural concordando com esse todo aqui, ó. O filho, a mãe e o pai. Foram ao centro da cidade, o filho, a mãe e o pai. Mas atenção, essa possibilidade de concordar só o singular e o plural, né, tanto o singular quanto o plural, é quando o verbo vem primeiro e o sujeito está no final da frase. Se o sujeito está no começo da frase, daí é diferente. Ok? Tranquilos? Vamos para frente, então. Sim. Se a primeira pessoa, eu, nós, primeira pessoa, tanto do plural quanto do singular, né? Faz parte do sujeito, o verbo ficará na primeira pessoa do plural. Nós. Exemplos. Você, seu irmão e eu. Ou seja, nós iremos ao parque. Né? É formado por pessoas gramaticais diferentes, só que eu tenho a presença do eu ali, da primeira pessoa. Quando está eu no bolo, somos nós. Nós iremos ao parque. Tá? Se a primeira pessoa, eu, nós, não faz parte do sujeito, o verbo fica na segunda pessoa do plural, vós, ou na terceira pessoa do plural, vocês. Então, ó, tu e teu amigo ficareis, né, vós, ou tu e teu amigo ficarão, vocês ficarão aqui em casa. Tranquilo? Não lembro de ter colocado isso na E, mas isso aqui é importante, tá? Quando o sujeito é coletivo, o verbo fica no singular. O arquipélago recebe muitos turistas. Se o sujeito vier especificado, ó, arquipélago do quê? De ilhas caribenhas. Recebe, ou o arquipélago de ilhas caribenhas recebem. Se vier especificado que tipo de arquipélago que é, tanto singular como plural. Agora, se vier só o coletivo arquipélago, aí fica no singular. Ok? Lembrando, vou falar mais uma vez, não sei se chegou algum aluno depois do que eu já tinha falado, porque eu não estou conseguindo ver aqui a lista dos participantes, porque está na tela da aula. Vou falar mais uma vez. Por onde que eu começo a estudar, professora, para essa prova? Pega a sua AE e comece a estudar pela sua AE. São as perguntas da AE que eu vou colocar na recuperação, porque a AE está abrangendo todos os conteúdos. Tá? Claro que não é o mesmo texto que vai estar lá, não é a mesma história em quadrinho, não é a mesma interpretação de texto, né? Que na E caiu aquela borboleta, aquele anjinho no céu que escolheu uma asa de borboleta. Lembram da prova, né?
Não vai ser esse mesmo assunto, vai ser uma outra tirinha, mas vai ter uma interpretaçãozinha de texto que vai valer ponto, vai ter um texto lá para você resumir, para você fazer um resumo bem caprichado. Eu pedi resumo, teve aluno que escreveu uma linha e meia, daí é difícil dar ponto, né? Sendo que pedia 7 scores. Como é que eu vou arrancar 7 scores de uma linha e meia? Né? Então, me ajude até ajudar. Eu pedi um resumo de um parágrafo. Faça um parágrafo bem bonito. Leia o texto lá, escreva com uma letra bonita, um parágrafo denso, para eu poder dar 7 scores naquilo ali. Tá? Outra coisa que eu vi que teve aluno que perdeu nota na E, foi que, por exemplo, eu perguntava assim, é possível isso acontecer? Você tinha que falar sim ou não. Já valia um score. Aí você respondia sim, não. Beleza, está respondido. Agora, justifique. Aí você tinha que justificar. Valia mais um score. Entendeu como? Teve gente que já foi direto justificando. Teve gente que já deu direto a versão no plural e não me respondeu se sim ou se não. Aí eu tive que descontar, porque eu perguntei, é possível? Você tinha que responder, sim, ponto. Não, ponto. Isso já vale score. Então, quando você estiver respondendo uma prova, olhe o número de scores e tente pensar quantos conhecimentos que eu quero que você me dê. Se são 2 scores, 2 conhecimentos, tá? Então, vamos aqui rapidinho. O que é uma crônica mesmo? É um gênero textual, curto, escrito em prosa, ou seja, em parágrafos, ele não é em verso, não é poema, né? Ele é em prosa, ele é parágrafos, geralmente produzido para meios de comunicação, tipo coluna de jornal, revista, né? E além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, ele é efêmero, ele passa rápido, ele vale para aquele momento. As crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Não adianta pegar uma crônica jornalística lá que está falando do assunto agora. Qual que é o assunto mais atual? Covid-19. Daqui 20 anos, aquela crônica não vai mais ter sentido, porque daqui 20 anos, daqui 10 anos, graças a Deus, não vai mais ter. Então vai estar todo mundo vacinado. Então, a crônica ela é quase que contemporânea ali à notícia do jornal, notícia televisiva, né? As notícias, vamos dizer de uma maneira geral. Assim. E ela trata de assuntos cotidianos. Só para você saber como que é, quais são as características da crônica, porque é o primeiro texto que eu cobrei na E de vocês lá. Sobre vozes verbais, caiu mais para o finalzinho da prova, vai cair também na recuperação. E o que eu quero que vocês saibam sobre vozes verbais? Eu tenho 3 tipos aqui, ó. Ativa, passiva e reflexiva. Né? Então, os verbos têm voz, né? São as vozes verbais. São identificados através da análise do comportamento do sujeito. Então, o sujeito das orações é que vai dizer para mim se o verbo vai ser ativo, passivo ou reflexivo, se ele vai sofrer a ação, se ele vai receber a ação, se ele vai praticar a ação do verbo. Vamos pegar pelos exemplos aqui. Ó. Voz ativa. Forma como o verbo se apresenta para indicar que a pessoa a que se refere é o agente da oração, ou seja, aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Então, observe. Mariana leu o livro. Quem que leu o livro? Mariana. O sujeito Mariana é um sujeito agente, porque ele está realizando a ação do verbo ler. Né? E o livro ali é um complemento. Então, o sujeito é agente, porque ele realiza a ação do verbo, né? O sujeito é Mariana, o verbo é leu, e o complemento verbal é o livro. Como que eu vou perguntar para você? Igual eu fiz na E. O sujeito é agente ou paciente? Ele é agente, ele realizou a ação, ele não sofreu a ação, ele realizou. Mariana leu. Porém, nem sempre o sujeito desempenha o papel do agente, apesar do verbo estar na voz ativa. Olha só isso aqui. Vejamos como exemplo a oração. O gato caiu do telhado. Então, eu tenho aqui a voz ativa, mas o gato, apesar de ser o sujeito, ele apresenta passividade em vez de atividade. Por quê? Porque o gato sofre a ação em vez de agir. Ele sofre a ação de cair do telhado, né? O mesmo acontece nesse exemplo aqui, que se refere ao jogo que eliminou o Brasil da Copa.
a seleção brasileira apanhou feio da Alemanha. Então, a frase está na voz ativa, mas a seleção brasileira, que é o sujeito, não é um sujeito agente. Se eu falasse assim, a seleção brasileira bateu na Alemanha, no sentido assim, de fazer o 7-0 em cima da Alemanha, seria sujeito ativo, né? Agora, aqui eu tenho um sujeito que é um sujeito agente, aliás. Agora, aqui eu tenho um sujeito que é paciente, ele recebe a ação, ele sofre a ação. A seleção brasileira apanhou, porque está recebendo e não praticando a ação expressa pelo verbo. Então, lá na AE de vocês, na provinha lá, eu coloquei uma frase bem curtinha, bem simplesinha, sem pegadinha nenhuma. Eu não coloquei esse tipo de pegadinha aqui, tá? Eu coloquei esse tipo assim, ó, bem simples. Mariana leu o livro. Você olha lá quem realizou a ação. Mariana, o sujeito realizou. Sujeito agente, pronto, acabou. Tá? Então tá bem tranquilo, eu não fiz pegadinha nenhuma. Aqui eu tenho uma pegadinha, né? Você olha assim, o gato caiu. Poxa, mas o gato realizou a ação. Não, ele sofreu a ação de cair. Então é um sujeito que sofre a ação, não é voz. A frase está na voz ativa, mas ele sofre a ação. Então, o sujeito aqui, ele é um sujeito paciente. Então, desse modo, apesar de servir a nomenclatura, a gente vai falar em nível semântico aqui, ó. Ele é secundário, ou seja, não importa se o sujeito está, de fato, agindo no mundo real para que exista a estrutura da voz ativa. Então, é importante não tomar como sinônimos os termos de sujeito, agente e paciente para definir a voz ativa. E o verbo está na voz passiva quando o sujeito gramatical é o paciente da ação. Ou seja, quando o sujeito gramatical sofre a ação, aí eu tenho voz passiva, né? Vamos ver se tem exemplo aqui, ó. Tenho voz passiva analítica e tenho voz passiva sintética. Vamos ver a voz passiva analítica primeiro. Não perguntei isso na prova também, mas você entendendo isso aqui, você resolve a simplicidade da pergunta que eu perguntei lá na E, que, consequentemente, vai ser parecida com a nossa recuperação. Então, vamos lá. Voz passiva é uma construção em que o objeto direto passa a ocupar a função de sujeito. Assim, a estrutura sintática sujeito, verbo, objeto da frase original se inverte. Então, eu tenho aqui, ó, sujeito paciente mais auxiliar, que está no particípio, mais agente da passiva. Ó. O livro foi lido por Mariana. Aqui eu tenho a voz passiva analítica. O sujeito paciente, o livro, que sofre a ação de ser lido, tem o auxiliar ali, o verbo foi, mais o particípio lido, mais o agente da passiva, que é quem está... Agente por quê? Porque realiza a ação de ler, só que está lá na passiva, por Mariana. Eu não pedi toda essa complexidade para vocês, tá? Em quase todos os casos, o sujeito é paciente, isto é, sofre e recebe a ação. O núcleo da forma passiva é o verbo sempre no particípio, variado em número, singular ou plural, gênero, masculino e feminino, concorda com o sujeito. Ah, professor, a partir daqui já não estou entendendo mais nada. Então, vamos lá para a sintética, porque o que você tem que entender é isso aqui, ó, a estrutura da voz passiva, tá? Só entender que na voz passiva, o sujeito é paciente. Na voz passiva sintética, pinturas preciosas salvaram-se no incêndio do museu. Qual que é a diferença aqui? Ó? Eu tenho a voz passiva chamada pronominal. Ela é formada pelo pronome se, que tem a função apassivadora. Então, ó, salvaram-se no incêndio. A gente estudou isso aí ao longo do primeiro trimestre. Então, nesse tipo de construção, não há verbo auxiliar. Qual a diferença desse aqui? Ó? Foi lido, e a diferença desse aqui, salvaram-se no incêndio. Aqui, ó. Ok? Pessoal, alguma dúvida com isso aqui? Por enquanto? Voz reflexiva. O menino se machucou. O verbo machucar é um verbo reflexivo. Vacinar é um verbo reflexivo. Então, se eu falo assim, as pessoas estão falando assim hoje em dia, eu vacinei. Não, você só vai vacinar se você é um enfermeiro que está vacinando as pessoas. Mas se você tomou a vacina, você se vacinou. Se você penteou, você se penteou. Se você vestiu, você se vestiu. A não ser que você tenha vestido alguém, vestido o seu irmão mais novo lá para ir para a aula e tal. Tá? Então, se você machucou, você se machucou.
porque é um verbo reflexivo, ou seja, a ação do verbo reflete para o sujeito. Tá? Então, é só observar o verbo. Então, assim, pessoal, ali, ó, outro exemplo, o operário feriu-se, está aqui no meio, aqui, ó, operário feriu-se. Só você olhar para o verbo, achou o verbo, feriu-se, penteou-se, vestiu-se, é voz reflexiva, não precisa nem pensar em mais nada, só olha lá se tem os pronomes oblíquos e eu tenho a voz reflexiva. Pessoal, sem querer apavorá-los com esse assunto aí, deixa eu tirar aqui a tela. Deixa eu ver se eu coloco o meu rostinho aqui para vocês. Vamos conversar um pouquinho então sobre a prova. O que eu quero que a aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada, pode ficar tranquilo. Não estou de recuperação, posso só ver a live? Pode. Tem 16 participantes aqui. Quem está de recuperação, principalmente, coloca para mim o nome de guerra, número de turma ali, só para a gente ter a chamada certinho, se você participou e tal. Estou gravando ali, ó. Está gravandinho que está mostrando. Vou postar lá no Ava para vocês, tá? Então, assim, o que eu peço para vocês? Então, vou falar mais uma vez. Olhe a sua AE, leia, tá? Tranquilinho. A gente tem ainda aqui uns dias, vários dias, ainda hoje é dia 25 ainda. A nossa prova é lá no dia 14. Então, pegue, olhe bem aquela prova. Se você tiver dúvida de algum daqueles conteúdos lá, chame, manda um e-mail lá para a sua turma. Eu, Suzana, Tenente Suzana, vou atender a 804 e 805, tá? E a aspirante Bittencourt está atendendo a 801, 802 e 803. Então, a gente vai responder as dúvidas. Professor, Fala. mas nem existe mais 805? Ué. Não, mas o e-mail da turma existe ainda. Se você começou com 805, Ah, entendi. entendeu? Aí a gente está respondendo lá os e-mails. Então, mande para mim lá. Por exemplo, assim, ó, eu tô pedindo lá um texto, né? Um trabalho lá de AP. Você vai mandar para a tua turma, né? O e-mail de turma 805. Assim, ó, muito provavelmente os alunos que ficaram de recuperação são os alunos que não entregaram alguma atividade ou entregaram meia boca mais ou menos. Então, pessoal, entreguem as atividades no prazo. Sou eu que faço o AVA semanalmente, o AVA lá é feito por mim, a Bittencourt ficou responsável pelas aulas presenciais. Então, tendo alguma dúvida do que está no AVA lá, se você quiser, é da 801, 802, quiser mandar no e-mail para mim, manda no 804, 805 e avisa de que turma que você é, se você quiser falar comigo, tá? Se você tiver alguma dúvida ali, eu vou responder. Ou, melhor ainda, escreva no fórum. Toda semana tem um fórum que eu coloco lá para você conversar comigo, lá escrever alguma coisa, professora. Então, quer dizer que isso é igual a isso, tal coisa não entendi, como é que faz essa atividade, que data que é para entregar? Eu vou responder ali no fórum, tá? Mas façam essas atividades. A gente ainda manda para os pais, seu filho não mandou tal atividade. Eu fico esperando essa atividade chegar lá no e-mail. Infelizmente não chegou, daí não conseguimos montar uma nota para você. Deixa eu ver, vai ser o mesmo número de questões que caiu na E? Sim, vai ser o mesmo número de questões. Se nada for mudado, né? Porque eu montei a prova de recuperação, bem caprichadinha, mandei lá para a coordenação de português. Vamos ver se a Bittencourt achou que está muito grande a prova, vamos ver como é que vai ficar. Mas eu montei tipo A a E. Mesmas perguntas, praticamente, só mudei todos os textos e todas as tirinhas. Né? E, claro, as perguntas de interpretação de texto. Mas vai ser do mesmo tamanho. Minha opinião, quanto mais scores tiver uma prova, melhor para você tirar sua nota, não é verdade? Se você tem uma prova com 10 scores, você erra um score, você já tira 9. É ou não é? Agora, se você tem uma prova com 50 scores e perde um score, você fica com 9,8, né? Então, quanto mais scores tiver uma prova, mais longa ela tiver, melhor para você conseguir uma nota maior. Porque você erra uma coisa aqui, mas você acerta muitas coisas lá e a nota se compensa, né? Fica mais fácil. Então, assim, dica aí para os próximos trimestres aí, eu vou acompanhar vocês aí até comecinho de agosto, né, na gestação. Façam as atividades. Inclusive, para essa semana agora no AVA, lá já tem atividade postada lá, já é para fazer aquela entrevista, já está valendo nota. Para outra semana já tem uma produção de texto, com base nessa entrevista, valendo 4 pontos, e assim vai indo. Se você se perde nessa linha aí,
tá tudo lá no AVA, volta na semana, vai procurando o que é para fazer. Se você não consegue se achar, manda e-mail para mim, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa sobre o conteúdo que foi passado hoje? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu não consegui ler o chat ali, então quem quiser pode perguntar, falando aqui que é mais fácil para mim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vai cair também tipos de sujeito. Vai sim. Tá? Então, sujeito, como que a gente faz para classificar o sujeito? O sujeito é simples quando ele tem um núcleo só. Maricota comeu pinhão. Maricota é o sujeito simples, um núcleo só. Agora, se eu falar assim, Maricota e João comeram pinhão. Quais são os núcleos? Maricota, João. São 2 núcleos, sujeito composto. Agora, se eu disser assim, comeram pinhão, eu não sei quem comeu, é indeterminado. Agora, se eu disser assim, choveu a noite toda, chover é um verbo que alguém possa realizar? Não, é um fenômeno da natureza. Se é um fenômeno da natureza, então eu tenho um sujeito inexistente. Pessoal, cuidado. Quem ficou na live aí, presta bastante atenção. Eu tenho os verbos impessoais. Como que eu justifico que eu não tenho sujeito aqui nos verbos impessoais? Por que o sujeito é indeterminado ou inexistente? Repare nos verbos impessoais. Eu fiz exercício sobre os verbos impessoais lá nessa semana de agora, de 24 a 28. Por exemplo, há pessoas na sala, verbo sujeito inexistente, porque o verbo é impessoal. Pronto! Quando eu falo justifique, é isso que eu quero que você justifique, tá? É para você me responder dessa maneira. Vocês pegaram o gabarito com a aspirante Bittencourt, da AE? Conseguiram discutir a prova com ela? Principalmente quem ficou de recuperação, hein? Vocês têm que ter essas respostas. Digo melhor ainda, vai lá no AVA, eu liberei as respostas lá da AE para você olhar o que você respondeu e o que está de gabarito lá. Aí você tira a sua dúvida ali. Porque qual que é a justificativa aqui que eu não consegui dar? Por que o sujeito é inexistente? Né? O sujeito, essa formação está correta? Sim, não. É assim que eu quero que você responda. Olha as respostas do AVA lá. É daquela forma que eu quero que responda para você conseguir uma nota boa. Tranquilos? Então, vai cair também os verbos impessoais, tá? Verbo haver, verbo fazer, no sentido de tempo. Cuidado com o verbo haver no sentido de existir, tá? O verbo haver no sentido de existir, ele fica no singular, sempre fica no singular. Já o verbo existir, ele flexiona, ele concorda. Existiam pessoas na sala, há pessoas na sala. Quero que você escreva isso lá na tua prova. Tá bom? Alguma dúvida? Aproveito para perguntar. Ninguém? Arthur, Evelyn, Gustavo, Helena, Isaac, Jangada, Jéssica, Renan. Tranquilos? Podemos ir embora, então? Podemos? Pessoal, então, tchau. Tenham uma boa semana. Quinta-feira teremos live, tá? Será comigo e sexta-feira também. Vamos ver como é que vai ser aí essa questão de bandeira vermelha. Se não tiver, vai ser comigo, tá? E se lembrarem de alguma dúvida, alguma coisa, mande e-mail, mande fórum lá que eu vou responder vocês, tá bom? Beijos a todos. Tenham um bom finalzinho de tarde. Tchau, tchau.